Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. No vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma trajetória resumida da minha experiência missionária juntamente com a minha família, na Albânia e em Portugal, assim como apresentar as perspectivas que estão se avizinhando diante de nós, todas através da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a agência missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil para contextos de culturas e povos diferentes. Aqueles com quem tenho tido o privilégio de conviver sabem muito bem da grande admiração, anseio e identificação que eu tenho com o trabalho missionário transcultural. Pois bem, esta realidade tem sido compartilhada pela minha família também. Ao longo dos próximos vídeos dessa sequência, você vai poder nos acompanhar passo a passo, as aspirações, as dores, dificuldades experimentadas, o recuo, o preparo, o cuidado pessoal e agora esta retomada. Essa é uma trajetória que requer perseverança e também humildade para saber diminuir o passo e às vezes até fazer um pequeno recuo. Mas que Deus nos capacite, nos abençoe e seja conosco. Eu convido você a nos acompanhar, não apenas conhecendo a nossa história, mas também orando conosco e tomar parte desta trajetória. Que Deus nos abençoe. Eu tive a oportunidade de servir com a minha família em um país islâmico da região dos Balcãs. E que no momento em que nós fomos para lá, era um país que estava aberto à pregação do Evangelho, porque havia sido no passado um país socialista, absolutamente fechado ao Evangelho, com nenhum tipo de liberdade. Quando o regime socialista cai e o país se abre, a oportunidade foi aproveitada. E nós começamos o trabalho lá, o trabalho foi começado por uma outra família, nós somos uma segunda que chegou e agregou a eles. Ela foi aproveitada a partir de uma fundação. Não havia igreja, era o missionário pioneiro, começando. Como é que você começa com uma igreja? Vamos criar uma fundação e através dela oferecer auxílio, instrução, orientações para o dia a dia, alguns cursos de língua, de música, de computação, seja lá o que for. E à medida que as pessoas forem ganhando a confiança em nós, se nós tivermos a oportunidade, nós vamos pregando o Evangelho. Quando eu cheguei lá, o desafio que me foi apresentado pelo missionário pioneiro e pela agência, e o meu projeto era precisamente fazer essa transição de uma fundação para uma igreja, de um local que estava servindo, aproveitando a oportunidade e o momento para o estabelecimento da igreja do Senhor. Tinha alguns convertidos, alguns já batizados, mas ainda não havia a igreja reunida para adoração como igreja do Senhor. Queridos, e como foi bom aproveitar aquela oportunidade para fazer reciclagem teológica com a equipe, para instituir o culto cristão como hábito. Não havia rotina ainda, eram momentos devocionais, e nós tivemos o privilégio no segundo ano, durante o ano todo, fazer algo semelhante que vocês fizeram. Depois de discutir com a equipe, eu disse, vamos ensinar esse povo na boa fé cristã, bíblica, de boa tradição reformada, para a igreja já nascer consciente do que ela crê. E nós estudamos ao longo do ano todo o breve catecismo de Westminster em albanês. No boletim eles poderiam ler e já foram aprendendo dessa maneira. O que é isso? Aproveitar o ministério do ensino e da pregação. Ver as oportunidades que tem precisamente. Me permita ilustrar um pouco mais, pensando na realidade agora do Panamá, que é um novo desafio que nós temos. O Panamá é um pequeno país da América Central, de economia liberal, que tem o Canal do Panamá, um dos mais movimentados do mundo, que por sua vez proporciona à cidade do Panamá, uma cidade de uma população relativamente grande, 1,5 milhão de habitantes, conviver com pessoas do mundo todo, que vão para lá em virtude da travessia do canal para fazer as transações comerciais e de navegação do Pacífico para o Atlântico, não é? E vice-versa. E pelas leis do país, a tripulação toda tem que desembarcar, e é a equipe quem leva, e assim fica vivendo lá. Resultado, em virtude disso, o Panamá cresceu como um país de oportunidades profissionais. Muitas empresas se estabeleceram lá. E pessoas de todas as partes do mundo estão aproveitando essas oportunidades de trabalho. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? A oportunidade de compartilhar o Evangelho
com pessoas que, se estivessem vivendo nos seus países de origem, não teriam o mesmo acesso ao Evangelho. Há profissionais vindos do Oriente Médio, de países fechados ao Evangelho, mas que, por estarem num país livre, em virtude de uma busca de oportunidade profissional, agora podem ser alcançados pelo Evangelho. O que fez o Senhor Jesus? Percorreu as cidades, os povoados, ensinou a palavra nas sinagogas, pregou o Evangelho do reino, nos diz. Onde? Onde foi possível. Possivelmente um dos sermões mais conhecidos do nosso Senhor Jesus Cristo seja o sermão do monte. Não foi no templo, nem mesmo na sinagoga, mas pregando às multidões ao ar livre. Isso significa dizer, mais uma vez, que o Senhor Jesus leu o momento, as oportunidades e possibilidades e fez bem uso delas. Nós, como igreja, temos que fazer a mesma coisa. Olhe para a sua vida. Não apenas pensar agora na Albânia ou no Panamá. O seu contexto. Que oportunidades a graça divina tem dado para você? Pode ser no contexto do seu ciclo de amizade. Pessoas que você conhece e que demonstram aflição, necessidade, oportunidades. Pessoas que estão abertas a receber uma palavra sua. A sua própria casa pode ser um ponto de difusão do Evangelho. Vocês têm grupos pequenos aqui na igreja. Essas oportunidades foram aproveitadas pela igreja no primeiro século. Você lê as cartas, comumente você vai encontrar a igreja que se reúne na casa de fulano, porque até o século III o cristianismo não tinha templos. Lembra que foi uma religião perseguida. Só depois de Constantino é que os irmãos puderam respirar aliviado e dizer, nós podemos existir como igreja cristã. Até então eles tinham que aproveitar as oportunidades onde elas estivessem. E aí eu lhe pergunto, quais são as oportunidades da sua vida que Deus tem lhe dado? Você tem aproveitado?